Hoje nós vamos falar sobre a polêmica de arbitragem nesse Vasco Flamengo do último domingo, que acabou classificando o Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Eu vou tratar esse vídeo em 5 pontos importantes que aconteceram na partida e você está livre para comentar aqui o que você achou, qual a sua opinião sobre esses determinados lances e se houve algo a mais que eu esqueci de dizer, você pode falar o que você quiser aí embaixo nos comentários, os comentários são seus, beleza? Vamos pro vídeo. Bom, o primeiro ponto é muito simples, a arbitragem favoreceu o Flamengo foi favorecido pela arbitragem. Isso não tira o mérito do Flamengo ter sido o melhor time em campo e merecer avançar para a próxima fase do Campeonato Carioca. Sétima final seguida do Flamengo. Não tira o fato, não muda o fato. O Flamengo jogou melhor, foi melhor ofensivamente, defensivamente, tática, técnica, fisicamente também foi melhor do que o Vasco e mereceu a vaga. Só que também isso não pode tirar o fato de tirar a possibilidade do Vasco de disputar a partida. Porque o pensamento inicial de todo mundo é que o futebol deve ser jogado de maneira justa. O Flamengo ser melhor que o Vasco em todos esses aspectos não muda o fato de que a arbitragem acabou interferindo no jogo. O segundo ponto é a não expulsão do Bruno Henrique. O atacante do Flamengo tomou um amarelo com 25 minutos do primeiro tempo por reclamação. Ele peitou o árbitro Wagner Nascimento de Magalhães e tomou um cartão amarelo e seguiu reclamando e gritando na cara do árbitro. Eu já vi muita gente ser expulsa com 2 amarelos seguidos por reclamação e claro que não foi o caso com o jogador do Flamengo. O juiz não teria coragem de expulsar o Bruno Henrique no primeiro tempo de um jogo tão importante, uma semifinal, um clássico dos milhões de Campeonato Carioca. Então o juiz não teve coragem de expulsar o Bruno Henrique já ali, porque foram 2 lances na mesma reclamação, 2 reclamações assintosas, levou o amarelo, continuou reclamando. Ali ficou claro para o Bruno Henrique que ele poderia fazer o que ele bem entendesse ali no primeiro tempo, que ele não seria expulso, muito provavelmente, a não ser que ele agredisse de fato alguém. Dito isso, o Bruno Henrique, todo mundo sabe que ele usa bastante o braço dele, né? Ele está sempre apoiando ali em cima dos outros, é algo que é característica de vários jogadores, é comum alguns jogadores terem essa imposição e precisarem usar o braço para se apoiar, o que é comum no futebol, acontece. Só que o que também acontece e também é comum é esses braços acabarem acertando o rosto de adversário. E isso tem sido cada vez mais recorrente no futebol recentemente, nesses últimos anos. Então existe uma nova recomendação, uma nova regra, que diz que esses tipos de braço, mão também, mão assim no rosto do jogador, costuma ser parado o lance e dado falta. É algo quase que indiscutível. É como um lance de quando o jogador comemora tirando a camisa, é um lance de amarelo. Nenhum árbitro vê isso acontecer e não dá amarelo. O mesmo vale para esse tipo de lance. Se você bota a mão no rosto do seu adversário, desde não sei quanto tempo atrás, uns 2, 3 anos talvez, tem que se parar o lance e dar a falta e conceder o cartão amarelo para o jogador. Só que o problema é, o Bruno Henrique já tinha amarelo. Então ser expulso de novo pela segunda vez, o árbitro pensou 2 vezes e nem falta ele deu, porque seria muito mais estranho ele dar a falta e não dar amarelo pro Bruno Henrique, porque essa falta é aquela que você tem que dar, é um combo, falta mais amarelo, não tem como, só dar falta. E o juiz, claro, para manter a coerência da não marcação, ele fingiu que nada foi. O Bandeira também fez vista grossa nesse lance e deixou o jogo seguir, lateral inclusive para o Flamengo. O terceiro ponto do vídeo é que sim, a gente sabe a regra. A gente sabe que a FERJ mudou a regra do Campeonato Carioca, ampliando a espessura da linha de impedimento de 6 centímetros para 12 centímetros. Eu vi muitos vídeos aí de flamenguistas querendo zoar o Vasco, ou vascaínos, falando que o Vasco não sabe da regra, que a linha está mais grossa e tal. Não, a gente sabe disso, todo mundo sabe, ninguém é idiota, a gente sabe disso. Todo mundo foi avisado, todos os clubes consentiram e a FERJ anunciou essas mudanças e todo mundo sabe disso. Mas isso não vem ao caso, porque mesmo com essa linha 6 centímetros mais grossa, o Bruno Henrique está em condição de impedimento. Isso não muda o fato. Ele estava com mais vantagem ainda, como todos os jogadores estão nesse Campeonato Carioca, passou de 6 para 12 em todos os lances. E ainda assim, você consegue ver que na linha traçada pelo VAR, vou mostrar aqui na imagem agora, a cabeça e o ombro do Bruno Henrique estão para além do fim da linha. Não é o começo ali, é o fim da linha. Então o Bruno Henrique estava claramente impedido. E isso interferiu, é claro, no jogo, no andamento do jogo. Esse gol do Flamengo, tinha um jogador que já era para ter sido expulso, faz um gol, empata o jogo, o Vasco teria que fazer outros 2 gols, desmorona, isso aí não tem nada a ver com o Flamengo e nem com a arbitragem. O Vasco de fato tem que melhorar esse ponto, mas é algo que não se deve ser ignorado. Agora a gente chega ao quarto ponto desse vídeo, que é o tempo da análise do VAR. Como foi tão rápido assim para analisar esse gol, tão ajustado? E se não foi considerado ajustado, é porque ele estava impedido, né? Mas não, no caso foi considerado um lance normal, e eu fui lá e contei, eu chequei. Foi 1 minuto e 10 segundos depois de a bola entrar, a bola já estava sendo tocada no meio campo pelo Vasco, com o gol tendo sido concedido pela arbitragem. Ou seja, eu estou muito curioso para ouvir essa reação, essa conversa, esse trecho de conversa da análise do VAR para o gol do Bruno Henrique. Eu não estou nem falando que eu quero ouvir sobre a cotovelada. Isso daí não era para expulsão direta, não era para interferência do VAR. Beleza, deixa quieto.
foi um erro e erros acontecem. Mas agora num lance em que o VAR pode ser utilizado, 1 minuto e 10 de análise? Quantas vezes a gente não vê levando tipo 5, 6 minutos para analisar um lance ajustado? Linha vai, linha vem, fecha, muda, dá zoom, dá zoom out, não sei o que. Nesse, a imagem que aparece pra gente na televisão é da linha já pronta e pronto, final, acabou. Ah, mas quem que botou essa linha ali? Como é que foi montado isso daí? O que eles falaram? Porque se a linha foi montada e eles conseguiram enxergar o que a gente também enxergou, se eles dessem um pouquinho de zoom, como você vê aqui, dá para enxergar que o Bruno Henrique está impedido. Então, muito me estranha essa possibilidade de analisar um lance tão rapidamente, 1 minuto e 10 segundos. Teve outros lances que levaram mais tempo de análise que esse, como por exemplo um possível pênalti para o Flamengo antes, quando ainda estava 0 a 0, que a TV nem mostrou, mas estava se analisando, levou mais tempo nessa análise do que a análise de um gol que aconteceu. Então assim, a análise do VAR foi bastante rápida. Será que eles melhoraram mesmo assim de um jogo para o outro? E o quinto ponto aqui é que, claro, a arbitragem interferiu no jogo, interferiu no placar, no resultado do jogo, no andamento do jogo, na história do jogo. Não foi uma faltinha marcada ou não marcada aqui. Foram lances capitais que poderiam excluir um jogador do Flamengo do jogo. O Vasco ficaria com 11 contra 10, ganhando de 1 a 0, o que é um cenário completamente diferente, vocês não concordam? Ainda mais se imaginando, ah não, mas o Flamengo empatou logo depois. Beleza, mas empatou com um jogador que não era para estar em campo, que já era para ter sido expulso, então quem consegue garantir que o Flamengo iria empatar logo depois, que o Vasco não iria crescer, que a torcida do Vasco não iria explodir e a gente ia conseguir levar melhor esse jogo e quem sabe levar para o intervalo vencendo por 1 a 0, o jogo certamente, sem dúvida nenhuma, seria outro. E o segundo tempo foi completamente comprometido e o jogo como um todo, o campeonato como um todo foi completamente comprometido por essa arbitragem, o que não muda o fato, novamente, de que o Flamengo foi merecedor. Dentro do que aconteceu no campo, né, no jogo em si, esquecendo a arbitragem, o Flamengo foi merecedor, o Flamengo foi melhor, atacou mais vezes. Mesmo com vantagem no primeiro jogo, eles ganharam a ida e precisavam perder de 2 a 0 para ser eliminados. E ainda assim, eles foram para cima, tentaram, arranjaram escanteios, Léo Jardim precisou fazer várias defesas. Não muda o fato, o Flamengo é um grande time, é um ótimo time, provavelmente vai competir por todos os títulos que ele vai disputar, mas isso não muda o fato de que a arbitragem interferiu no jogo e o Vasco não merecia tal sorte, o Vasco merecia ter pelo menos a chance de disputar o jogo de igual para igual contra o Flamengo, pelo menos no que tange a arbitragem do jogo.